resolva a inequação menos x na quarta mais 2x mais 8 menor ou igual que zero. Para resolver essa inequação, né, tem uma forma muito simples, né, que é esboçar o gráfico dessa equação, né, verificar o sinal, né, fazer o estudo do sinal dessa função e afirmar então em quais intervalos ela é menor que zero. No entanto, nós temos aqui uma equação de quarto grau, tá? E quarto grau não é uma construção tão óbvia quanto uma função de primeiro, quanto uma função de segundo grau, tá? Primeiramente, que a gente não tem então uma função incompleta, ou seja, né, nós temos aqui um termo independente, então a gente não consegue colocar em evidência, por exemplo, um x, né? Para baixar para grau 3, depois verificar se a gente consegue resolver. Então a gente tem que começar a verificar se isso aqui pode ser fatorado. Tá? Como assim ser fatorado? Se a gente consegue escrever isso daqui como um produto. Tá bem? E daí, né, pessoal, vai muito, né, digamos assim, de uma visão sobre a função no todo. Tá bem? Existem duas formas de você começar, né, de verificar a fatoração desta expressão aqui. Primeiro é você encontrar algumas raízes, né? Porque lembra, né, que, por exemplo, eu tenho uma f de x, ela pode ser fatorada, né, em x menos r1, x menos r2, x menos r3 e x menos r4. Ela pode ser fatorada nas suas raízes, né? Lembra que aqui tem um a, né? O a que vai multiplicar toda essa expressão. Então, se você conseguir encontrar uma raiz, você vai baixando o grau e, né, facilita você a determinar essa fatoração. Mas você também pode verificar uma fatoração, por exemplo, aqui que envolva um x ao quadrado. Tá bem? Olha só como que eu vou pensar nisso. Bom, perceba que aqui eu tenho um menos x na quarta. Tá bem? Eu tenho um menos x na quarta. Então, perceba. Se eu trabalhar aqui, né, com um produto, por exemplo, que envolve dois fatores. Se eu tenho menos x na quarta, então se eu colocar x ao quadrado positivo aqui, eu tenho que colocar menos x ao quadrado negativo aqui. Porque quando eu multiplicar eles, vai resultar em menos x na quarta. Ok? Mas perceba que eu tenho aqui um 8 positivo. Tá bom? Quais são os dois valores que multiplicados de 8? Né? Vamos pensar em números inteiros. 2 e 4. Tá? 2 e 4, 8 e 1. Tá? Vamos, né, pensar primeiramente aí no 2 e 4. Tá? Por que eu vou pensar em 2 e 4? Porque perceba que eu tenho aqui um 2. Tá? E 4 menos 2 vai resultar nesse meio aqui, que é um x ao quadrado. Então, por isso que eu escolhi o 4 e 2. Porque se eu escolhesse o 8 e 1, o que eu poderia ter? 8x quadrado menos 1x quadrado, isso ficaria 7. Como eu não tenho 7 aqui, então, pode perceber que o produto aqui vai ser entre 2 e 4. Agora a gente tem que fazer o estudo do sinal, tá bom? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 2 menos x quadrado mais 2, eu vou colocar aqui mais 4. Porque quando eu multiplicar 2 por 4, tem que dar 8. E agora a gente vai conferir se isso, tá? Se isso fecha o meio, que é esse 2x quadrado, tá? Esse meio que multiplica aqui da distributiva, tem que ver se fecha com esse 2x quadrado. Bom, aqui poderia também ser menos 2 e menos 4, porque menos 2 vezes menos 4 também dá 8. Por que eu sei que não é menos aqui? Porque este termo aqui do meio é positivo. Tá? Então, para ele ser positivo, esses valores aqui têm que ser também positivos. Tá? Ou seja, o maior tem que ser positivo, por exemplo. Tá bom? Para depois subtrair do menor para obter um termo positivo. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, eu vou colocar os dois positivos. Vamos multiplicar isso aqui na distributiva. Tá? Menos x quadrado vezes menos x quadrado fica menos x na quarta.
menos x quadrado vezes 4, menos 4x quadrado vezes 4 dá menos 4, dá menos 4x ao quadrado. Tá bem? Bom, depois, né, fiz esse vezes esse vezes esse. Depois, 2 vezes x dá mais 2x quadrado. E 2 vezes 4 dá 8. Tá bem? Então, somando aqui os termos semelhantes, nós temos menos x na quarta, menos 4x quadrado mais 2x, nós temos menos 2x quadrado. E aqui, mais 8. Perceba que quase nós conseguimos aqui, né? O que deu de diferente? Esse termo aqui do meio. Né? Que aqui é positivo e aqui é negativo. Como que eu consigo arrumar isso? Invertendo esse menos 4 com esse 2. Né? Tornando esse positivo e esse negativo. Como que eu faço isso? Muito simples. Tá? Eu troco aqui por 4 e aqui por 2. Menos x quadrado vezes 2x, perdão, menos x ao quadrado vezes x quadrado dá menos x na quarta. Menos x quadrado vezes 2 dá menos 2x quadrado. Menos x quadrado, desculpa, eu já multipliquei, né? Menos x quadrado por esse dá menos x na quarta. E aqui menos 2x ao quadrado. Agora vamos para o 4, né? 4 vezes x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado. E 4 vezes 2 dá 8. Então aqui eu tenho menos x na quarta. Somando esses dois aqui eu tenho 2x ao quadrado positivo mais 8. Beleza, fechou. Consegui fatorar menos x na quarta mais 2x ao quadrado mais 8. E menos x na quarta mais 2 e x ao quadrado mais 2. Tá bom? E perceba, agora eu tenho aqui um produto, né, de funções de segundo grau, né, que eu consigo calcular e montar inclusive o gráfico dessas funções. Tá bem? Agora sim, professor, mas né, isso aqui talvez não é tão óbvio assim para quem não tem contato com, né, a matemática, quem está iniciando agora, né, ou quem já viu isso há muito tempo e não relembra. Outra forma de fazer isso, né? Outra forma de fazer isso é você chutar uma raiz aqui, tá? Vamos verificar aqui, por exemplo, qual é um valor que pode zerar essa expressão aqui do lado esquerdo. Né? Será que 1 zera? Se você colocar 1 no lugar do x, vai ficar menos 1 na quarta, que dá menos 1. Tá? Menos 1. Se você colocar 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, vezes 2 dá 2, mais 8. Perceba que não zera. Tá? Vamos colocar 2, por exemplo. 2 na quarta dá 16. Com menos na frente, fica menos 16. Tá bem? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então aqui fica 8, mais o 8. Opa, perceba que aqui zerou. Então quer dizer que 2 é uma raiz dessa expressão aqui, dessa função do lado esquerdo. E daí eu posso aplicar aquele dispositivo prático de Brio-Ruffini. Tá? Lembra, você coloca aqui a raiz e coloca os coeficientes aqui. Né? Mas percebe que os coeficientes têm que ser da equação completa. Então quem que acompanha x na quarta? É menos 1. Quem que acompanha x ao cubo? Opa, não tem x ao cubo, então é 0. Quem é que acompanha x quadrado? É 2. Quem é que acompanha x? Não tem, então é 0. E por último, o 8. Então, aplicando o dispositivo prático, a gente repete o primeiro valor, multiplica esse por esse e soma com este. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 mais 0 dá menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 0 dá menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Né? E tinha que dar 0 porque 2 é uma raiz. E quando é raiz, 0 é o último termo. Tá bom? Então aqui nós tínhamos um termo em x na quarta e agora a gente baixou um grau para x ao cubo. Tá bom? Então,
nós conseguimos fatorar em x menos 2, x menos a raiz, que vai multiplicar essa expressão no terceiro grau, que é menos x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 2x, menos 4. Tá bom? Perceba que a gente também tem uma dificuldade, né, em raiz cúbica, tá bom? Então, vamos verificar qual que é uma possível raiz aqui, por exemplo. A gente viu que 1 não é, né? 2. A gente colocou que é. Vamos tentar o menos 2, tá? Para ver? Então, aqui a gente vai ficar menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 com esse menos fica 8 positivo. Menos 2 ao quadrado fica 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 2 vezes o x, que é menos 2, fica 4 positivo. Menos 4. Perceba que esse cancela com esse cancela com esse, e isso dá zero. Então significa que menos 2 também é uma raiz. Então eu posso colocar aqui menos 2. E aplico no dispositivo prático de Brio-Ruffini. Repete o primeiro. Esse vezes esse dá 2 positivo. 2 somado com menos 2 dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais menos 2 fica menos 2. Menos 2 vezes menos 2 fica 4 positivo. 4 soma com menos 4 dá 0. Deu 0 porque é raiz, né? Então, aqui eu tenho x na quarta, aqui o x ao cubo e aqui eu tenho x ao quadrado, né? Então, perceba. Eu consigo x menos 2, a primeira raiz, que multiplica a segunda, x menos a outra raiz, então menos menos 2 vai ficar x mais 2, vezes essa expressão que está no segundo grau. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado menos 2. Tá? Porque aqui é x ao quadrado, aqui é x e aqui é o termo dependente. Como o nosso x tem coeficiente zero, vai ficar então apenas o menos x quadrado menos 2. Tá bom? E observa, né? Você pode observar aí, que foi exatamente, né? Não exatamente, mas é uma das faturações que a gente pode colocar aqui. Tá bom? Por quê? Menos x, x menos 2, que multiplica x mais 2, isso daqui é o quadrado, é o produto da soma pela diferença. Então fica x ao quadrado menos 4, que vai multiplicar menos x ao quadrado menos 2. Tá? Ah, professor, mas isso aqui é diferente dessa que tu encontrou. Será que é diferente? Se eu colocar, por exemplo, o menos em evidência aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 4 menos 1 em evidência, vai tornar esse x ao quadrado mais esse 2 positivo. Agora, se eu pegar esse menos 1 e multiplicar aqui dentro desse parênteses, eu vou obter quem? Menos x ao quadrado mais 4, trocando os sinais, que multiplica x ao quadrado mais 2. Tá bem? Então, perceba, né, que essa faturação é a mesma que essa. Tá bem? Só mudou aí as questões do sinal, né? Acabou o exercício aí? Não. Né? Isso foi só a primeira parte. Tá bom? Então, eu mostrei duas formas para você, né, poder fatorar essa expressão. Ou você já começa a fazer essas tentativas aqui de começo, ou você descobre uma raiz, vai baixando o grau, até que você encontra todas, e que você consegue então fatorar, né? Descubra pelo menos duas, né? Porque daí você baixa o grau para 2, e grau 2 você consegue montar uma equação, né? Você consegue encontrar o gráfico daquela função, tá bom? Então, descobrindo duas raízes aqui, você baixa o grau para 2 e você consegue fatorar da mesma forma como eu fiz aqui no começo, tá bom? Eu sugiro, né, que vocês trabalhem, né, colocando aqui alguns valores, né, desenvolvendo aquelas estratégias que eu fiz no começo, tá bem? Bom, depois que a gente então conseguiu fatorar, a gente pode reescrever esta mesma inequação agora com esses fatores.
Então, menos x ao quadrado mais 4, que multiplica x ao quadrado mais 2, tem que ser menor ou igual que zero. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar construindo o gráfico dessas duas funções, né, que compõem esses fatores. Tá bom? Então nós vamos trabalhar com uma função com uma f de x igual a menos x ao quadrado mais 4 e uma outra função g de x que eu vou representar pelo segundo fator x ao quadrado mais 2. E vou fazer o estudo do sinal de cada uma dessas funções. Tá bom? Então, trabalhando primeiramente com a nossa f. Tá? A nossa f, vamos determinar primeiro determinar as raízes, que é o que necessita para poder montar, fazer o estudo do sinal, tá bem? Então, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero, tá? Esse menos x quadrado vem para a direita positivo, então fica x ao quadrado igual a 4. Tiro a raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho então que x é igual a mais ou menos 2. Então, essas são as raízes da função f de x. Posso montar a f aqui do ladinho. Tá? Então, menos 2 e 2. Eu sei que ela é uma função com concavidade voltada para baixo, porque o termo que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente, é negativo. Então, é uma parábola desse tipo aqui. E perceba que eu não preciso saber qual é o vértice. Tá? Eu preciso apenas as raízes e verificar a concavidade. Por quê? Porque eu sei, a partir desse gráfico, que os valores à direita de 2 são sempre negativos. Perdão. Por que eu sei que é negativo? Porque à direita o gráfico está abaixo do eixo x. Então aqui é negativo. Entre menos 2 e 2, a função está para cima do eixo x. Então eu sei que aqui é positivo. À esquerda de menos 2, eu sei que é negativo porque a função está para baixo do eixo x. Então aqui eu fiz o estudo do sinal da função f de x. Agora preciso fazer o estudo do sinal da g de x. Temos então x ao quadrado mais 2 igual a zero. E perceba que aqui nós temos, né, uma função que não pertence aos reais. Né? As raízes não existem no campo dos reais. Por quê? Porque quando eu passar esse 2 aqui para a direita, eu vou ter x ao quadrado igual a menos 2. Né? Extraindo a raiz quadrada aqui, nós temos que x ao quadrado é mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Né? A gente sabe que isso aqui em reais não existe. Mas, né, podemos fazer uma análise muito interessante aqui. Nós temos x ao quadrado mais 2. E o que a gente pode afirmar sobre essa função? Essa função aqui, ela é sempre positiva. Por quê? Porque o meu x, tá? Independente do valor que você colocar aqui, o quadrado de um número sempre vai ser positivo, né? De qualquer número real. Então, se você colocar x negativo, quando eleva ao quadrado fica positivo. E quando esse termo positivo soma com mais 2, né? Soma com mais 2 é boa, soma com 2, fica positivo. Tá? Então não há valor de x, né, que você coloque aqui que a g fique menor que zero. Tá? Graficamente, essa g ela fica uma parábola, né, uma parábola assim solta. Né? Ela não intercepta o eixo x. E por que eu sei que é uma parábola assim? Porque o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é positivo. Então é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Para cima, né? Concavidade voltada para cima. Então essa função ela é estritamente positiva, tá? Ela nunca vai ser negativa. E portanto, né, como não tem raiz, a gente sabe que essa g ela é uma função sempre positiva. E agora a gente pode então montar, né? Deixa eu colocar essa função aqui do lado. Perdão. Deixa eu montar, essa aqui é a nossa f, e vou montar aqui agora a nossa g. Então a nossa g é uma função assim, tá? Não sei se passa, né, exatamente nesse ponto aqui, mas não me interessa. Me interessa que ela é sempre positiva.
Por que que eu falo que não me interessa? Porque agora eu vou fazer uma reta real e vou colocar aqui as raízes da f. Aqui é menos 2 e aqui o nosso 2. E vou colocar os sinais. Então a esquerda de 2 ela é negativa, entre menos 2 e 2 ela é positiva, e a direita de 2 ela é negativa. E vou colocar uma reta embaixo agora que representa a nossa g. A nossa g, como não tem raiz, né, não, digamos assim, se ela não tem raiz, mas ela tem, a gente pode fazer mesmo assim o estudo sinal, tá? Qual é o sinal dela? Ela é sempre positiva, tá bem? Sempre positiva. Perceba, nós temos aqui a nossa f, a nossa g, que elas estão sendo multiplicadas, tá? Então, quando você faz a reta resultante, tá? Você tem então aqui o produto da f pela g. Então você pode colocar aqui menos 2 e o 2, e agora você trabalha com o sinal. Menos, né? Faz aquela retinha aqui para você saber bem o intervalo. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E menos com mais dá menos. Tá bom? Tá, professor, o que que isso, né? O que que isso me interessa agora? Né? Interessa que a partir daqui você tem a resposta. Por quê? Porque quando você efetua o produto da f pela g, você tem esse sinal aqui. E o exercício quer os valores que sejam menores que zero. Ou seja, ele quer os valores que resultem negativos, né? Iguais a zero ou menores que zero. Né? Menores iguais que zero, negativos ou o próprio zero. Tá bom? Então perceba que o fato de ser igual aqui inclui as nossas raízes aqui, tá bom? E onde que é menor que zero, que é negativo? Aqui e aqui. Então a gente pode montar a solução, tá? Que x pertence aos reais, tal que x menor ou igual que menos 2, ou x maior ou igual que 2. Então, à esquerda de menos 2, a gente vai ter valores negativos, que satisfaz a equação, exatamente no ponto menos 2, que é uma raiz dessa função, vai ser igual a zero. Maior que 2 também vai ser negativo, e exatamente no 2 também vai ser igual a zero, porque é uma raiz daquela função. Tá bem? Então aqui está a solução do exercício. Com isso, então, finalizamos.